Mateus 12, versículo 31. Abre aí. Mateus 12, versículo 31. Acharam, irmãos? Amém? Olha o que diz. Portanto, eu vos digo que todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada aos homens. E se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, se lhe há perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito, não lhe será perdoado, nem neste século, nem no futuro ou no vindouro. Para aí. Irmãos, estamos começando uma nova campanha e eu quero ir com essa campanha até o final do ano, que é encher-vos de novo, encher o vaso de novo de azeite. É buscar o Espírito Santo, se encher do Espírito Santo. Amém, irmão? Porque isso foi dado a nós. Isso foi dado a nós. Mas eu trouxe essa primeira palavra aqui porque olha o grau de seriedade que Jesus fala do Espírito Santo. Né? Ele chega a dizer aqui, no versículo 31, porque eu vos digo que todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Irmão, olha só o grau. Pecar contra o Espírito Santo, nem o Senhor Deus aceita o perdão. Não aceita apagar esse pecado. Por quê? É o Espírito Santo. Ele diz ainda lá no 32, e se alguém disser alguma palavra, alguém falar alguma coisa contra o Espírito Santo, alguma palavra contra o Filho do Homem, se lhe é perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, quer dizer, eu posso até falar mal de Jesus, você está me entendendo? Contra o Filho do Homem, vos será perdoado. Aí você vê muitas blasfêmias por aí, você vê muitas coisas aí, as pessoas fazendo zombando, fazendo um monte de coisa. Não acontece nada, porque Jesus está o quê? Tendo misericórdia. Porque contra o Filho do Homem será perdoado. Mas contra o Espírito Santo não será perdoado nem nessa vida e nem no futuro, irmão, na vindoura. A nossa vida não acaba aqui. Nós temos uma vida eterna. A palavra do Senhor diz que aquele que está nele, já aceitou a Jesus como seu Salvador, já passou da morte para a vida. Já está na vida eterna. Você está me entendendo? Você aqui vivendo nesse corpo, você que aceitou a Jesus, você já está na vida eterna. Amém, irmão? Você já está vivendo a vida, a mesma vida que você vai ter na eternidade. A única coisa que é diferente é que o seu corpo ainda não foi transformado, como diz que vai ser naquele dia. Mas você aqui dentro, quando aceita Jesus como Senhor e Salvador, a vida eterna já está em você. Amém? Você já está vivendo a vida eterna. Mas, irmão, o Senhor fala, mas qualquer pecado que o homem disser. Não está dizendo aqui que o diabo tentou, o homem disse. Você está me entendendo? O diabo foi lá e forçou o homem a dizer aquilo. Irmão, tem pecados que o diabo não precisa nem forçar ninguém. Não precisa. Porque esse pecado aqui, ele não está dizendo, o diabo foi lá, forçou, a pessoa pecou contra o Espírito Santo, o diabo venceu, porque o pecado contra o Espírito Santo não é perdoado. Não, o homem que pecar, o homem que fizer, tentados todos nós seremos. Mas o temor, o respeito ao Espírito Santo, ao Senhor, por essa palavra, nos faz fechar a boca. O diabo, irmão, não consegue. O diabo, irmão, não consegue nos forçar a nada. Porque Jesus quebrou esse poder. Quebrou. O que ele vem? Ele tenta. Ele vem tentar te convencer. Você está me entendendo, irmão? Ele quer tentar você. E você pode dizer sim ou não. Pode dizer sim porque gosta, porque a gente é tentado naquilo que gosta, naquilo que é atraído, a Bíblia fala, né? Ou você pode dizer não, né? Por exemplo, nunca fui bêbado. Nunca bar me atraiu. Um exemplo, né? Nunca fui viciado nisso. Você acha que o diabo vai me tentar nisso?
Vou passar na frente de um bar lá e sentir, nossa, como que eu gosto disso. Não. Mas ele vai tentar naquilo que a gente era fraco antigamente. Você está me entendendo? Naquilo, a pessoa que bebeu, realmente o diabo vai tentar trazer a memória dela, falar, então, sabe, porque você ainda é a mesma pessoa, o seu corpo ainda é fraco e não sei o quê. O diabo tenta. Mas quem aceita é a pessoa. Quem aceita é a pessoa. Mas o que eu quero trazer, irmão, se é nos encher de novo a campanha, se é nos encher do Espírito. Primeira coisa, leve o Espírito Santo a sério, com seriedade. Respeite o Espírito Santo. É isso que Jesus quer dizer aqui nessa palavra. Ele quer nos encher do Espírito. Ele quer nos trazer o Espírito Santo. Mas talvez a gente não leva tão a sério assim. Você está me entendendo? A gente não dá o devido respeito, o devido cuidado. Jesus chega a dizer com essa palavra não somente a questão do pecado, de ser perdoado ou não. Não somente isso. Mas o peso, o respeito que se deve ao Espírito Santo. E esse Espírito Santo, ele quer nos dar e já nos deu. Amém, irmão? Ele já nos deu. Mas preste atenção, para eu ser cheio, eu preciso levar ele a sério, com respeito. Não adianta eu desprezar o Espírito Santo, não adianta, sabe, eu falar, não, é de qualquer jeito, levar as coisas de Deus de qualquer maneira. Irmão, que eu não vou ser cheio do Espírito Santo, é para te encher de novo. Você está me entendendo? Só aquele que leva a sério, irmão, que vai ser cheio novamente. Mas isso que eu estou falando, irmão, é levar a sério o Senhor, o Espírito Santo. O Senhor, ele vai vir para aquele que tem um cuidado com a sua casa, não é? A Bíblia não fala que o nosso corpo é templo do Espírito Santo? Não está falando só da parte carnal, mas também espiritual. Da mesma forma, nós temos que ser santificados, a Bíblia diz, em tudo, no corpo, na mente e no espírito. Em tudo. O Espírito Santo, ele vem fazer morada em mim, o Senhor quer que ele faça morada em mim, o Pai vem fazer morada em mim. E quem é que mora numa casa cheia, irmão, de sujeira? Numa casa onde o esgoto está à mostra. Né? Você vai passar pelo quintal, sabe aquela tampa de esgoto que, né, a pessoa faz aquela caixa de esgoto? Imagina você passando ali e tudo aquilo à mostra, toda aquela sujeira. Sabe? Você não vai se sentir incomodado? A gente vê uma sujeira em casa, vê um piso sujo, né? Mas as mulheres vê o piso sujo da casa, não fica incomodado? Fica incomodado, passa ali, mas eu limpei isso aqui ontem. Não é? Vê aquilo, incomoda, não incomoda? Imagina o Espírito Santo. Imagina o Espírito Santo que faz morada em nós e encontrando, irmão, coisas que o incomodam. Sujeira, pecado. Claro que temos pecado, mas a Bíblia fala que nós devemos pedir perdão para os nossos pecados, confessar os nossos erros. Quer dizer, estar sempre lavando, sempre limpando. Não é deixar sujo, você está me entendendo? Porque pode, nós andamos no mundo, devemos lavar os nossos pés, como a Bíblia fala, como ensinou os discípulos. Vós estáis no mundo, mas precisam ser lavados os pés, como ele fez lá antes de ser entregue. Você conhece a passagem que está lá falando sobre o Senhor Jesus lavando os pés dos discípulos? Se aquele que não lavasse os pés não teria parte com ele. Quer dizer, é uma constância ficar se limpando. É uma constância, irmão, se limpar. E o Senhor Jesus, ele quer trazer o Espírito Santo para mim e para você. Ele quer que eu e você, irmão, verdadeiramente venhamos ser cheios do Espírito Santo. Olha só o que o João disse em Mateus mesmo, capítulo 3. Então, primeira coisa, dê o devido valor, o devido respeito, o devido cuidado às coisas do Espírito Santo. A ele. Porque Jesus falou, olha, o negócio é sério, pecar contra o Espírito Santo não tem perdão. Quer dizer, leve com seriedade. Mateus capítulo 3, versículo 11. O Senhor quer batizar. Nós vamos aqui, irmão, vamos nos aprofundar aos poucos. Tá? Cada culto a gente vai se aprofundar um pouquinho mais no Espírito Santo. Mas olha o que diz aqui, Mateus capítulo 3, versículo 11. Acharam, irmãos? Amém? Olha o que diz. E eu, em verdade, vos batizo com água para
o arrependimento. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. Não sou digno de levar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Irmão, Jesus, ele quer nos batizar com o Espírito Santo. O João Batista estava dizendo aqui, olha, eu estou batizando aqui no Rio Jordão, eu batizo vocês com água, que é o batismo do arrependimento. É aquele batismo que eu confesso. Aquele batismo que eu falo, olha, eu me arrependo dos meus pecados. Mas quem batiza com o Espírito Santo, quem é? Jesus. Só Jesus. E é com fogo, irmão. Quer dizer, o Espírito Santo, ele vem, o batismo dele vem com fogo. Quando eu taco fogo em alguma coisa, a coisa permanece do mesmo jeito? Qualquer coisa que eu taco fogo ali, ela não permanece do mesmo jeito. Muda todas as estruturas, né? Muda tudo, irmão. Se eu pegar um fogo, um pavio, não sei, colocar nessa cadeira e deixar aqui, o fogo, irmão, ela começa a mudar a estrutura da cadeira, não começa? Mudar em algo diferente. Não vai ser a mesma coisa. O trabalho do Espírito Santo é esse em nós. Quando a gente é batizado no Espírito Santo, a gente tem que permitir que o fogo do Espírito Santo continue me transformando. Porque ele quer mudar a minha estrutura, ele quer mudar do como eu sou feito, do que eu sou feito. Sabe aquele negócio, não, eu vim de família italiana, eu sou assim mesmo. Não, agora eu tenho o Espírito Santo que me transforma. O fogo do Espírito Santo, irmão, é isso que Jesus, a palavra estava dizendo, que Jesus, ele vem e batiza. Quer dizer, ele quer que eu seja batizado com o Espírito Santo. Ele quer. E esse Espírito Santo tem uma obra em mim, tem uma obra em você. Ele vai vir com fogo. E é para transformar cada um de nós. É para me transformar, é para te transformar. Ser a mesma pessoa do passado, irmão, quer dizer que eu estou apagando o Espírito. Eu não estou deixando o Espírito agir. Eu posso apagar o Espírito, pastor? Pode, eu posso, você pode. Aonde está isso? 1 Tessalonicenses. Vai lá para o final. Passa aí Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, Gálatas, Efésios, Filipenses, Tessalonicenses, capítulo 5. 1 Tessalonicenses. Então o Senhor Jesus, ele veio batizar com o Espírito e com fogo. É para haver mudança. Eu sou cheio do Espírito Santo. Tem que haver mudança, porque onde há fogo, as coisas não vão ficar do mesmo jeito. Não vai ficar da mesma forma. 1 Tessalonicenses 5, versículo 19. Isso, abre aí, irmãos. Abre aí. 1 Tessalonicenses, lá pro final. 1 Tessalonicenses. Passa Romanos, passa Gálatas, Efésios, Filipenses. Tessalonicenses, isso. 1 Tessalonicenses. Abre aí. Capítulo 5. Capítulo 5, isso. Acharam? Amém, irmãos? Versículo 19. Não extingais. Tem uma tradução que diz: não apagueis. Quem? O Espírito. Irmão, essa carta foi escrita à igreja de Tessalônica, aos Tessalonicenses, aos crentes que moravam lá em Tessalônica. E aí o Paulo, escrevendo pelo Espírito Santo, foi escrevendo essa carta, foi escrevendo isso para eles, um recado, um ensino, e estava dizendo: vocês não apaguem o Espírito Santo. Não extingais, irmão. Quem apaga o Espírito Santo, ou quem permanece com fogo aceso, é quem? É nós. É uma busca constante, é um buscar, é um se encher do Espírito. Pastor, olha, quem foi cheio do Espírito Santo não precisa mais ser cheio. Quem falou isso, irmão?
Aonde está isso na Bíblia, irmão? Abre em Atos. Atos. Abra Atos. Atos, capítulo 2. Atos, capítulo 2. Acharam, irmãos? Atos, capítulo 2. Isso, Atos dos Apóstolos, abre aí. Então, quem consegue apagar o Espírito Santo? Nós. Não extingais, é uma ordenança nós, é uma palavra nós, é uma ordenança nós dizendo, não apaguem o Espírito. Então, o Senhor Jesus, ele vem, me batiza com o Espírito e com fogo. E a Bíblia mesmo, a palavra mesmo me orienta, não apagues o fogo, não apague o Espírito. Irmão, para manter o fogo aceso, qualquer um sabe, precisa ter lenha, não é? Precisa ter combustível, não é? Precisa ter algo para que o fogo se mantenha aceso, precisa. Há um trabalhar meu e seu que precisa, irmão, ser contínuo para que o fogo continue aceso, continue a me transformar, continue a mudar a minha estrutura, continue a me transformar da maneira que Deus espera, que esse fogo quer fazer. Amém, irmãos? Olha o que diz versículo 1. Atos 2, versículo 1. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo... Prestou atenção nessa palavra? Depois a gente volta nela, tá? E de repente, veio o céu, um som, como de um vento veemente, impetuoso, encheu toda a casa que estavam assentados, e foram vistas por eles línguas repartidas, como de fogo, as quais pousavam sobre cada um deles. E todos foram o quê? Foram o quê? Cheios do Espírito Santo. E começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Irmão, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Todos estavam ali, estavam cumprindo uma mensagem do Senhor, uma palavra do Senhor, né? Mas você percebe que eles foram cheios. Quando a palavra é cheio, quer dizer, encheu até em cima, não é? Isso é cheio, não foi até a metade, não completou até a metade. Foram o quê? Foram preenchidos completamente. Cheio é isso, né? Foi completamente preenchido. Se eu pegar qualquer vasilha aí, um copo, enche esse copo para mim, a pessoa vai colocar até aqui, não é? Não vai colocar até aqui ou até pela metade. Fala, irmão, enche para mim, vai colocar até aqui. Cheio é completo, não é verdade? É pleno, é até a tampa, vamos dizer assim. E aqui está dizendo que eles estavam reunidos no mesmo lugar, estavam ali no dia de Pentecostes, e veio o Espírito Santo e encheu a todos. Estavam os apóstolos, estavam os discípulos, estavam reunidos. Eles estavam cumprindo, sabe por que eles foram cheios do Espírito Santo? Porque eles estavam cumprindo uma mensagem de Jesus. Olha o que diz Atos aí mesmo, só que no capítulo 1. Atos, capítulo 1. Versículo 4, aí do lado. Olha o que diz. Estando com eles, aqui é Jesus, tá? Determinou que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele, de mim ouviste. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito, não muito depois desses dias. Pula lá para o 14. Pula lá para o 14, versículo 14. Todos estes perseveraram unanimemente em oração e súplicas com as suas mulheres, e Maria, irmã de Jesus, com seus irmãos. Capítulo 2 diz o que no versículo 1? Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar.
Irmão, você percebe algo que para ser cheio do Espírito Santo, antes Jesus falou assim, olha, para que não saiam de Jerusalém até que do alto seja cumprida a palavra. O João batizou com água, lembra lá onde nós lemos? Vem um após de mim, eu vos batizei com água, mas vai vir um após de mim, que eu não tenho condição nem de amarrar as suas sandálias, que vai batizar com Espírito e com fogo. É Jesus que batiza. Aí Jesus vai aos seus discípulos e dá uma ordem, dá uma palavra, dá uma orientação e fala para eles, olha, do Pai, ou em outras palavras, vou usar a minha palavra, vocês vão ser batizados do Espírito Santo. Mas é necessário que vocês permaneçam em Jerusalém. Não vai passar muitos dias não, mas permaneçam neste lugar. E eles permaneciam, cada um na sua casa. Foi isso que a gente leu? Cada um estava lá na sua casa se comunicando com cartas. Pastor, devia estar mesmo, porque teve uma perseguição naquela época, quando mataram Jesus. A igreja, os discípulos ficaram escondidos. Jesus veio, entrou quando estavam com a porta fechada, na sua ressurreição. Estavam com medo, eles estavam com aquela coisa, que se levantou contra Jesus. Mataram a ele. Talvez estavam nas suas casas. Não, irmão. Jesus falou para eles, permaneçam aqui, irmão. E eles permaneciam unidos no mesmo lugar, e não de qualquer jeito. Nós lemos aqui no versículo 14 do 1, todos perseveraram unanimemente em oração e súplicas. Quer dizer, o Senhor Jesus falou, busquem, orem, se reúnam, permaneçam no mesmo lugar. Não, o Espírito Santo, olha, o Senhor, Ele me abençoa do jeito onde estiver, dentro da igreja, fora da igreja, onde estiver. Irmão, Ele abençoa de acordo com a sua palavra, de acordo com a sua ordenança. Amém, irmão? Se cada um falasse assim, não, olha Pedro, a gente vai ficar um pouco afastado, olha João, a gente vai ficar um pouco afastado, ô Tiago, a gente vai ficar um pouco afastado, mas vamos esperar a promessa. Vamos esperar a promessa. Iria acontecer? Não ia acontecer, porque Jesus falou para ficar em Jerusalém, era junto. E eles cumpriram, ficaram juntos em oração, em súplica, fazendo o quê? Buscando ao Senhor. O que é isso, irmão? Igreja. Não é verdade? Não é vamos dizer assim, a base da igreja? Se reunir, buscar ao Senhor, adorar e louvar, e em súplica, em oração, estarmos aqui reunidos? Foi isso que o Senhor pediu. E quando veio o Espírito Santo, estavam todos reunidos. Estavam no mesmo lugar. A Bíblia não fala, e foi lá o Espírito Santo no dia que Deus preparou, e foi lá onde que estava o Filipe, lá na sua casa, lá longe, batizou o Espírito Santo. Aí estava o Pedro, lá na sua casa, perto lá das pescarias onde ele morava, e batizou na casa dele. E o mesmo Espírito foi lá no João e batizou na casa dele. Foi isso que aconteceu? Não foi. Por isso que eu falo, irmão, quer ser cheio do Espírito Santo, quer se encher do Espírito Santo, você precisa ter a lenha. A lenha é a palavra de Deus, é cumprir a palavra de Deus. Não apagueis o Espírito. Eu devo levar o Espírito com seriedade, a palavra de Deus com seriedade, para que o fogo venha sobre a minha vida e me preencha de novo. Amém, irmãos? Me preencha de novo. Pastor, eles foram cheios, eu volto no que eu falei, eles foram cheios, não precisa mais ser cheio, precisa. Por isso que fala para a gente não apagar o fogo. Olha o que diz em Atos aí mesmo, irmãos, 4, capítulo 4. Todos foram cheios, não foram? Todos foram cheios. Capítulo 4, versículo 31. Vamos ler o 29, tá? Atos 4, 29. Acharam, irmãos? Amém? Olha o que diz. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra, enquanto estende as mãos para curar e para que façam sinais e prodígios pelo nome de teu santo Filho Jesus. 31.
E tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam separados. Estavam cada um nas suas casas. Cada um, não cumprindo. Estavam reunidos. Fazendo o quê? Orando. Invocando a Deus. Estavam reunidos. Se reuniam para buscar a Deus, irmão. Se reuniam. E todos foram cheios do Espírito e anunciavam com ousadia a palavra para ir. Irmão, lembra lá que em Pentecostes eles foram cheios do Espírito Santo? E quando é cheio, é até a tampa, não sobra espaço. Mas agora no 4 eles tornaram a ser cheios. Você percebe que teve um esvaziamento? Porque para ser cheio de novo é porque tinha espaço. Não é verdade? Tinha espaço. Então o crente batizado com o Espírito Santo, ele precisa procurar a se conservar cheio. Precisamos estar nesse trabalho. Esse é o cuidado. Amém, irmão? Esse é o respeito, essa é a necessidade. Falar, Senhor, eu já fui cheio do Espírito Santo um dia. Eu quero me encher novamente. Eu quero estar sempre cheio. Eles aqui, irmãos, estavam passando, os apóstolos aqui passaram um perrengue aqui, prenderam eles, tal e tudo mais. O Senhor os soltou, voltaram para casa. Eles sofreram ameaças, falaram assim, não preguem mais nesse nome. Não preguem. Se vocês voltarem a pregar nesse nome, nós vamos prender vocês. Não preguem. Aí eles foram e se reuniram como igreja. Tinha vamos dizer assim, algo que estavam precisando. Você está me entendendo? Tinha algo que eles estavam necessitando. Não ficou cada um na sua casa, cada um fechou a porta e chorou, lá, e falou, oh, Senhor, misericórdia. Não, eles foram se reunir. E quando se reuniram, irmão, a Bíblia fala que eles foram cheios novamente. O Pedro foi cheio, o João foi cheio, todos os discípulos foram cheios novamente. E nós, irmão? Todos já foram batizados no Espírito Santo aqui? Pode levantar a mão. Todos já foram batizados? Todos já foram batizados uma vez? Já falaram em língua pelo menos uma vez? Já falaram em língua? Você já foi batizado. Eu, quando fui batizado no Espírito Santo, eu fui batizado e eu falava em língua humana normal. Eu já contei para você aqui, eu falava, eu sou. Sabe quando você está orando na mente? Você está orando na mente e você vai assim, orando e vai falando, e eu falando, Senhor, a minha vida assim, eu te quero, tal. E quando eu parei de orar na mente, irmão, quando eu parei de orar, a minha boca estava falando, eu sou. Aí eu fiquei assustado aquela hora assim, tomei um susto, porque não era eu que estava querendo falar, sabe? Eu estava orando na mente, eu estava, E ali, irmãos, aconteceu aquilo, eu fui buscar estudar o que era ser batizado no Espírito Santo. Peguei livro da igreja, peguei a Bíblia, fui lendo, e, irmão, eu entendi que o Senhor, ele batiza, a gente pode falar línguas estranhas. Para mim foi um sinal falar aquilo. Nunca mais eu falei daquele jeito. Nunca mais. Irmão, depois quando eu falei, Senhor, obrigado, eu recebi o Espírito Santo, eu comecei a falar em línguas. Na oração começou a sair línguas. Você está me entendendo, irmão? Irmão, mas a gente precisa cuidar. Eu preciso me encher sempre do Espírito Santo. Você também. Nós também. O motivo dessa campanha é até o final do ano, irmão, nós estarmos nessa busca e se encher do Espírito Santo. Nós vamos orar mais, nós vamos invocar mais, nós vamos dizer, Senhor, eu preciso do Senhor. Irmão, o Espírito Santo, ele é santo. Ele é santo. Ofereça a sua vida para ele. O Senhor Jesus disse, a seriedade, se pecar contra o Espírito Santo não tem... Quer dizer, é algo, olha, muito importante para Jesus e para nós. Algo sério no mundo espiritual. E ele veio dar a mim e a você. Pastor, é só para o pastor. Não é, irmão. Não é. Aí em Atos mesmo, capítulo 2, versículo 17. Quando eles foram batizados no Espírito Santo, o pessoal achou lá que eles estavam bêbados, porque cada um falava várias línguas,
e línguas daquele lugar, daquela região. Não falavam língua dos anjos, falavam línguas do homem, língua dos homens, né? Quer ver? 2, eu falei 17, né? Mas a gente já volta lá. Versículo 8 diz assim, as pessoas dizendo: como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Irmão, eram todos judeus. E começaram a falar várias línguas. Que línguas? Olha lá. 9. Partos, medos, elamitas, e os que habitavam na Mesopotâmia, e Judéia, e Capadócia, e Ponto, e Ásia, e Frígia, e Panfilia, Egito, e parte das Líbia, junto a Cirene, forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, e cretenses e árabes, todos estes ouviam em nossas próprias, falar o quê? Das grandezas de Deus. Eles começaram a falar várias línguas humanas, do homem mesmo, e falavam exaltando a Deus. E as pessoas olhavam: mas como que ele está falando inglês? Vou dar um exemplo. Como que ele está falando japonês lá da minha terra, que eu entendo? Ele está falando, está exaltando a Deus. Como? Mas ele é daqui, ele nem é japonês, né? Como que ele está falando, né? Sei lá, tantas línguas aí que há, né? Como que ele está falando essa língua? Como que ele está falando? Então aquilo chamou a atenção, deve estar bêbado. Alguns achavam que não entendiam, né? As outras línguas, né? Não entendiam. Estão bêbados. Aí o Pedro, lá no 17, fala assim, ele começa a dizer: está escrito, nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas, o quê? Profetizarão, e vossos jovens terão visões, e vossos velhos sonharão sonhos, e também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e sobre as minhas servas naqueles dias, e profetizarão. Quer dizer, sobre o quê? Sobre toda a carne, sobre todo mundo. Algo sério, irmão. Espírito Santo, que se deve todo o respeito. Se aquele que falar qualquer coisa com o Espírito Santo não tem perdão, aí vem Jesus e fala: eu quero dar ele para vocês. E eu quero batizar a vocês com o Espírito Santo, que é o santo, mas com fogo, com mudança. Para receber o Espírito Santo, fiquem na ordenança de Jesus, permaneçam em Jerusalém. Eles permaneceram orando, em súplicas, reunidos no mesmo lugar. Passou uns dias, estavam reunidos no mesmo. Irmão, perseverança. Irmão, não adianta eu ficar em desacordo com a palavra e pedir: Espírito Santo, me usa de novo. Você está me entendendo, irmão? Eu preciso ficar na ordenança, eu preciso cumprir a ordenança. Eu preciso me limpar, eu preciso me santificar, eu preciso, ter uma vida com cuidado, uma vida com respeito, uma vida, levando as coisas de Deus a sério. Irmão, ele te enche de novo. Ele nos enche de novo. Você vê que os discípulos lá, depois de Pentecostes, foram perseguidos, foram lá presos, aí foram soltos, ameaçados, e eles oraram ao Senhor: olha, nos ameaçaram, fizeram isso, fizeram aquilo, mas estende as tuas mãos, nos dê ousadia para pregar, para falar a tua palavra, estende as tuas mãos para curar, para libertar, para fazer obras maravilhosas, irmão, e se moveu o lugar onde estavam reunidos de novo. Estavam reunidos, e a Bíblia fala que foram cheios do Espírito Santo. De novo foram cheios. De novo, irmão, eles foram cheios. Irmão, irmã, é para a gente cuidar desse fogo. É para mim e você cuidar desse fogo do Espírito Santo. Lembra das 10 virgens? Lembra o vaso de azeite? Elas tinham que cuidar que estivesse sempre cheio. As lâmpadas estavam acesas, não estavam? O fogo não estava queimando ali? Estava ali, irmão, mas elas tinham que sempre manter acesa, sempre ter azeite. Mas teve aquelas crentes, aquelas 5 loucas, que desprezaram. Não, dá tempo. O que eu tenho já é suficiente. Irmão, não é para estar pela metade, é para estar cheio. É para estar cheio.
O Espírito Santo, irmão, é coisa tão séria, mas tão séria. Olha o que o Romanos, lá em Romanos diz, capítulo 8. Isso aqui é para tremer, irmão. Romanos 8. Então eu posso ter sido batizado com o Espírito Santo. Se eu não cuidar, eu apago o Espírito Santo. Você está me entendendo, irmão? Eu apago. Não apagueis o Espírito. Eu posso apagar. Se eu não cuidar, se eu não cumprir a palavra, se eu não estiver com o Senhor, se eu não estiver invocando. Romanos 8, versículo 9. Versículo 9. Romanos 8, 9. Isso. Isso aqui é mais entendimento, irmãos. Daqui a pouco nós vamos orar e vamos clamar e vamos pedir. Nunca falei em línguas, pastor. Faz tempo que eu não falo em línguas. Você vai falar, Senhor, eu quero novamente. Eu quero sentir novamente. Eu quero ter a tua presença, a alegria do Espírito Santo comigo. Eu quero ser cheio. Acharam, irmãos? Romanos 8, versículo 9. Isso, abram todos aí, não tem problema não. Romanos 8, 9. Isso. Romanos 8, capítulo 9. Pode abrir, irmãos. Irmãos, temos que tomar esse cuidado. A palavra de hoje é: tome cuidado, cuide do Espírito Santo. Tome cuidado dele. Amém? Porque ele, olha, Jesus, ele falou, é coisa séria, irmão. Quer pecar? Olha, até o perdão contra o Filho do Homem é perdoado. É perdoado. Contra o Espírito Santo, não. Contra o Espírito Santo, não. Romanos 8, versículo 9. Olha o que diz. Olha que coisa séria, irmão. Vós, porém, não estáis na carne, mas no... olha só, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Olha que coisa séria, irmão. Então, eu preciso e você precisa do Espírito Santo. E não é só ser batizado, que é o nosso selo. Se você falou um dia em línguas, você foi batizado. Se você sentiu, sabe, a presença do Espírito Santo, aquela certeza, porque é ele que te convence. Irmão, amém, você foi batizado. O falar em línguas é um sinal para nós, né? É um sinal, um convencimento que eu fui batizado, que você foi batizado. Pastor, eu nunca falei em língua, eu tenho o Espírito Santo, então ore para você falar. Senhor, eu também quero o sinal. Eu também quero falar. Irmão, e não é da minha boca, não é pelo meu forçar, você está me entendendo? De ficar falando palavras sem sentido, que o meu cérebro vai pensando e fala, não, irmão. É deixar a língua solta, é deixar o Espírito Santo agir, é deixar o Espírito Santo falar. Amém, irmão? É isso, é deixar. Talvez você não tenha falado no Espírito Santo porque você tem segurado a língua. Talvez você tenha travado por falta de entendimento, compreensão, sabe? Mas, irmão, é necessário. É necessário. E aqui você vê que aquele que não tem o Espírito de Cristo, esse não é dele. Olha que coisa séria. Então, se eu apago o Espírito Santo de mim, irmão, misericórdia. Você está me entendendo? Por isso que eu preciso me encher de novo. É para ser cheio. O Senhor os encheu, não foi pela metade. Jesus que batiza no Espírito Santo. E o Senhor os encheu do Espírito Santo. Se encha de novo, irmão. Se encha de novo, irmão. Busque o Espírito Santo. É coisa muito séria. Eu tenho muitos outros versículos aqui, mas aos domingos a gente vai falando devagarinho. Como receber o batismo no Espírito Santo. Como realmente, sabe, estar diante. Mas eu te falo, a primeira coisa, irmão, é obedecer a palavra de Jesus. Jesus, ele falou, olha, permaneçam em Jerusalém, até que do alto vos desça, conforme a promessa que de mim ouviste, que ele batizaria com o Espírito Santo. Mano, eles foram cheios do Espírito Santo. Depois de um tempo,
houve uma perseguição, houve algo, eles estavam de novo reunidos, e ali oraram, e de novo foram cheios. Quer dizer, houve uma diminuição. Olha a importância da igreja. Houve uma diminuição, porque tinha espaço para encher de novo. Você está me entendendo? Por isso que é como um fogo, eu preciso cuidar. Eu preciso estar colocando lenha. Se eu não colocar lenha, o fogo fica pequenininho, não é? Vai até apagar. O Espírito Santo é da mesma forma. Agora, taca fogo. Taca lenha, por exemplo, no fogo. Vai tacando, vai colocando. O fogo vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. O Espírito Santo vai enchendo você e vai te transformando. Irmão, é extremamente necessário a igreja ter esse cuidado de motivar a se encher do Espírito Santo, a continuar tacando fogo, porque a Bíblia fala, não apagueis o Espírito. Olha o que a Bíblia diz em Efésios e a gente para. Romanos vai para frente. Para frente de Romanos. 1 Coríntios, para frente. Depois de 1 Coríntios, 2 Coríntios, para frente. Vai para cima. 2 Coríntios, Gálatas. É só ir para frente, irmãos. Vai indo para frente. Gálatas. Então é Romanos, que nós estávamos. 1 Coríntios, aí passa 2 Coríntios, passa Gálatas, aí você vai encontrar Efésios, capítulo 5. Aos crentes em Éfeso. Isso, Efésios 5, é só indo seguindo aí, você vai seguindo, você acha. Isso, 5, 18. Isso, procura mesmo, irmãos. Procura aí. 5, 18. E a gente para por aqui, tá bom, irmãos? A gente para por aqui. Acharam, irmãos? Isso aqui só foi um estudo, só foi algo para abrir a sua mente. A gente precisa se encher. Se a gente não pôr a lenha no fogo, o fogo vai apagando. A gente precisa, tem um mandamento para isso. Olha o que diz aqui. Isso, acharam aí? Olha o que diz, versículo 18, Efésios 5, 18. E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, briga, discussão, mas, ó o mandamento, enchei-vos do Espírito. Estava dizendo para os crentes já, lá de Éfeso. Se você ver lá em Atos 19, o apóstolo Paulo, quando foi pregar lá, ele pôs a mão sobre os efésios para que eles recebessem o Espírito Santo. E pôs a mão sobre eles, até disseram assim, olha, a gente nem sabe que existe batismo no Espírito Santo. São batizados no Espírito, no batismo de João. E aí, o Paulo vai orando junto com eles, ora, aí põe a mão sobre eles e eles são batizados. Quase 20 pessoas, né? Poucas pessoas foram batizadas. Os efésios. Aqui a igreja já está montada. Aqui a igreja já está recebendo carta. Você está me entendendo? A igreja já está lá, né? Com o povo. E ele fala, enchei-vos do Espírito. Mas enchei-vos, não vos embriagueis com vinho. Sabe o que é vinho, irmão? As coisas do mundo. A gente pode usar, mas não é para se embriagar. Além da medida, você está me entendendo? Não se embriagueis com vinho, mas enchei-vos. É um mandamento que nós devemos buscar. E nós vamos orar agora. Amém, irmãos?